Iniciaram-se as celebrações dos 150 anos do nascimento do Mahatma Gandhi. Neste programa, iremos explicar quem era esta ilustre personagem, qual a importância que teve na independência da Índia, na unificação dos hindus e muçulmanos na Índia e para toda a sociedade, pelo trabalho que desenvolveu em prol da libertação do regime discriminativo. Mahatma Gandhi, com o seu nome verdadeiro de Mohandas Karamchand Gandhi, nasceu no dia 2 de outubro de 1869. Era costume na Índia, na altura, casarem-se muito cedo, fruto de acordos entre famílias. Gandhi não foi exceção e aos 13 anos de idade contraiu matrimónio com a Kasturba, na altura com 14 anos. Aos 19 anos de idade, Gandhi partiu rumo a Londres para continuar os seus estudos, seguindo o curso de Direito. Durante a fase em que Gandhi esteve na Índia, dedicou muito do seu tempo na leitura de grandes livros da humanidade, nomeadamente a Bíblia, o Corão, os Vedas e o Bhagavad Gita. São escritas sagradas que foram guias espirituais para Gandhi. No fundo, foram fundamentais para definir os seus ideais. Quando foi admitido na Ordem dos Advogados, teve que regressar à Índia, pois recebeu a notícia do falecimento do seu pai. Entretanto, iniciou a sua atividade como advogado na Índia. 2 anos depois, teve uma proposta para defender um caso em África do Sul que se arrastava durante meses. Gandhi aceitou esse desafio e partiu para a África do Sul. Em 1893, em África do Sul, enquanto andava de tribunais em tribunais, inteirou-se da situação miserável de discriminação que viviam os seus compatriotas. Quando terminou o seu processo de defesa como advogado, não quis partir para a Índia sem que fizesse algo pelos seus compatriotas. Não tinha muito para oferecer, mas acreditava que o amor e a recíproca compreensão fossem bastante potentes como ato revolucionário. E, portanto, juntou a multidão e passou a mensagem para essa multidão. Portanto, de forma injusta como viviam na sociedade, mas também, ao mesmo tempo, não convidou para atos de violência nem atos de força. Exortou, sim, para uma revolução moral. A mensagem que passou à multidão é que fossem sempre verdadeiros e honestos. E se daí resultassem represálias, que não oferecessem resistência. Este tipo de manifestação teve um impacto muito grande em termos de imprensa internacional. Porquê? Porque milhares de pessoas foram presas nessa altura. Eram 70 mil que foram para a cadeia e o mundo passou a olhar a África do Sul como um Estado tirano. Estamos a falar de leis injustas, abusivas, numa sociedade moderna. O que é que se passou a par disso? Com esta pressão internacional, o rei de Inglaterra pressionou a África do Sul para a alteração das leis e em 1914 estas leis foram abolidas por forma que os indianos tivessem a igualdade de direitos perante outros cidadãos. Foi a primeira vitória de Gandhi. Gandhi venceu a primeira batalha. 9 de janeiro de 1915, Gandhi desembarca em Bombaim. Tinha acabado de vencer a luta da África do Sul. Em Bombaim, milhares de pessoas recebem-no calorosamente. Como é que encontra a Índia, como está a Índia nesta fase? Há 3 séculos que os britânicos governam 400 milhões de hindus, tratando-os como indígenas selvagens. Não têm direito a nada. A nação, dividida em 50 nações, 50 municípios, em que os Maharajas e os Nawabos vivem luxuosamente, ignorando os outros súbditos. 250 milhões de hindus e 70 milhões de muçulmanos lutam entre si fanaticamente. As castas dividem o povo hindu.
sendo as párias os que casta mais baixa que não têm direito a nada. Para Gandhi, a situação é difícil, mas não desiste. Elabora o seu plano para dar a independência à Índia. Quer unir o povo indiano, unir de uma forma de uma pedra de granito, pronto a lutar com Satyagraha contra os ingleses. Inicia, então, a sua viagem, andar de terras e terras, aldeias e aldeias, ora a pé, ora em carros agrícolas, falando com os ricos, pobres, brahmanos, párias, explicando a todos como era importante a independência da Índia. Mas para isso tinham que lutar com força, unidos, sem haver rivalidades. Em 1920, decreta uma contra os comerciantes. Em 1924, decreta uma greve contra o aumento dos impostos. Contra o monopólio do sal, Gandhi inicia uma marcha de sal. Ele, mais 79 colaboradores deles, caminham a pé e vão ao caminho do mar. No caminho, todos os que o encontram juntam-se à manifestação e chega ao mar de Dandi, onde ensina como é que se extrai o sal. Ferve a água do mar e extrai o sal. É desobediência total. E são presos, ao qual Gandhi não opõe. Mas a manifestação fora do mar continua e os presos aumentam. A marcha do sal não só contagia os indianos, mas todo o mundo, como é que um homem de 101 anos, pequeno, com os óculos redondos, consegue mobilizar massas para a desobediência da lei. É chamado para Londres para estudar como tratar da Índia. Consegue a abolição do monopólio de sal, consegue a libertação dos presos, mas não aceita as condições impostas para a Índia. Regressa, em 1933, regressa à Índia. Consegue, ao fim dos vários jejuns que provoca a libertação, a guerra das castas, consegue parar com a guerra dos muçulmanos e os hindus. E quando isso consegue, numa manhã em que está a rezar, é atingido. Um hindu revoltado atira-o 3 tiros e mata-o. Oh meu Deus, são as últimas palavras do Gandhi. Gandhi fora assassinado. A Índia, não só a Índia, mas a humanidade toda perde este homem que lutou pela libertação da Índia sem guerra, sem rancor, só com amor. Rabindranath Tagore conhece-o como o grande homem, chamando-o Mahatma Gandhi.